Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditar na santa e inerrante palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo número 4, versículo número 35 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Jesus. Queridos, a palavra do Senhor lida é um texto bíblico bastante conhecido, onde nos conta quando Jesus ele acalma uma tempestade. E nós lemos um texto bíblico que vai nos dizer que Jesus convocando os discípulos para passar para a outra margem, e em meio a essa travessia se levantou um vento tempestuoso, na qual o barco já estava a encher-se de água. Sabendo, se o barco enchesse de água totalmente, ele afundava. E os discípulos estavam ali lutando contra a tempestade com seus conhecimentos de navegação, com seus conhecimentos que eles tinham, pois eram pescadores, já entendia. E nessa luta eles se deram conta que não ia ter jeito e que eles iam afundar, a ponto que quando eles foram acordar Jesus, eles disseram: mestre, não te importa que perecemos? Ou seja, eles entendiam que estava afundando e que ia perecer. Só que quando Jesus já levanta, quando Jesus ele se levanta, o texto bíblico vai dizer que Jesus despertou-se, que Jesus estava descansando num travesseiro, algumas traduções dizem numa almofada, na popa do barco. E quando Jesus se levanta, Jesus ele repreende o mar e o vento acalma, e o mar se cala, e houve bonança. Nós observamos aqui na Escritura Sagrada que a Escritura Sagrada faz questão de dizer que se levantou um grande temporal de vento. A Bíblia Sagrada ela nos fala acerca de alguns ventos. Nós vemos biblicamente a Bíblia falando de vento do Espírito. A Bíblia, a gente vê biblicamente a Bíblia falando de vento da consequência e o vento de Deus. O vento da consequência, vento de Deus e o vento do Espírito são os mesmos, melhor dizer. E a Bíblia fala também de um vento que nós entendemos que é o chamado vento de Satanás, vento do inimigo. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo que soprou grande vento e a casa caiu sobre os filhos de Jó e matou todos. Que vento foi aquele? O vento de Satanás. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam reunidos e de repente veio um som de um vento vermente, um vento forte, que encheu a casa. E eles começaram a falar em outras línguas e foram todos cheios do poder de Deus.
E a Bíblia vai também nos dizer que o profeta Daniel, ele teve uma visão e ele viu 4 ventos. E todos os 4 ventos ele tinha uma semelhança de um animal. Um com a cara de leão com asa de águia, um com a cara de urso, um com a cara de leopardo, e a Bíblia vai dizer que um outro vento era tão terrível que Daniel não conseguiu descrever a aparência. Quando nós vemos a Bíblia falar do vento que Daniel teve a visão, está falando de vento da consequência que iria soprar contra Israel por causa do pecado. Quando nós vemos a Bíblia falando sobre o vento que soprou e matou o filho de Jó, era vento do diabo, que ele estava tentando fazer com que Jó negasse a Deus. E quando a Bíblia fala do som de vento vermente, que veio como um vento forte, um grande avivamento, que houve o batismo com o Espírito Santo, ali revela o vento de Deus trazendo o avivamento. Se nós analisarmos, a Bíblia vai dizer que Jonas, quando Deus mandou ele para um lugar, que ele foi para outro, quando chegou no meio do caminho, soprou um vento e o barco começou a entrar água também, começou a dar a entender que ia afundar. E o vento soprou tão forte que a onda do mar se levantou, que os homens começaram a jogar as suas fazendas fora por causa do vento que estava soprando. Mas que vento era esse? Vento da consequência do erro, da desobediência de Jonas. Trouxe tamanho problema que os homens jogaram valores fora, tiveram um gasto de valores, um desfalque de valores, que a Bíblia diz, jogar as suas fazendas no mar, com medo de afundar, que poderia não ter acontecido, mas aquele vento soprou por quê? Da consequência da desobediência de Jonas. E olhando biblicamente, nós vemos que os ventos, eles não sopram por acaso. Os vendavais que nós vemos na Bíblia, eles não sopraram por acaso. O vento de Deus, quando sopra, sopra com um propósito de Deus para trazer livramento, revestimento, para abençoar o seu povo. O vento do inimigo, quando sopra, sopra que é para fazer fracassar, para destruir, para acabar com os propósitos, até os propósitos de Deus, acabar com a família. Ele sopra para querer até fazer com que o ministério se naufrague no caminho, para fazer com que a família naufrague na caminhada. O vento do inimigo, ele tem os seus propósitos destruidor. E o vento da consequência, ele também vem porque da consequência. Vem porque do erro do homem. A Bíblia vai dizer que o vento soprou, que só cessou o vento, só cessou quando Jonas confessou o seu erro. E os homens lançou Jonas no mar. A Bíblia não vai mais mencionar que houve vento. Que o vento continuou tentando afundar o barco. Acabou ali o vento. Foi resolver o problema do erro de Jonas e o vento acabou. Existe situação na vida da gente que é assim, que o vendaval só para de soprar depois que consertamos o que está errado. Que são ventos de consequência, que sopra e só para de soprar quando está errado. Esse vento também acontece na família, acontece na vida espiritual, acontece em várias áreas do ser humano, acontece esse vendaval. Vento da consequência. Mas por que acontece? Por causa de consequência de alguma brecha que foi gerada. O vento de Satanás, ele vem para tentar desviar, destruir. O texto ora lido aqui vai nos dizer que quando Jesus ele chamou o discípulo para atravessar para o outro lado, Jesus estava indo em direção a um homem que estava endemoniado, onde a Bíblia vai se referir o Gadareno. E Jesus estava indo com a sua igreja, com seus discípulos, para uma grande missão. Jesus chegando do outro lado, aquele homem ia ser liberto. Como foi liberto?
E o inimigo aqui, ele projetou um vendaval para tentar afundar o barco no caminho, para não acontecer aquela libertação. Então era um vento que estava soprando para tentar impedir algo de Deus na vida de um homem. Era o chamado de vento do inimigo. Mas se nós olharmos na Bíblia, para todo vendaval há propósito e há solução. Existem ventos que são gerados pelo nosso comportamento, que termina fazendo com que atrai um vendaval para nossas vidas. E bem-aventurado é aquele que atraiu o vendaval do avivamento, o vento do avivamento. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 37, que quando Deus disse a Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. E o Senhor disse a Ezequiel, profetiza aos 4 ventos. E Ezequiel profetizou aos 4 ventos. Se nós formos estudar aquele vento que Ezequiel profetizou ali, aqueles ventos apontam para nações que se levantou contra Israel, que por consequência da sua obediência, por permissão de Deus, apertou Israel a ponto de ela ter que se refugiar e buscar o Senhor para acontecer um avivamento. Se você for ler Ezequiel 37, você vai ver falando de um avivamento, de Deus colocando o seu espírito, depois de Israel se levantar como um grande exército. Mas quando o vento soprou, não foi avivamento do espírito. Tem muita gente que interpreta que aquele soprar do vento ali, que se levantou em extremo um exército, juntou cada osso no seu osso, e foi o nevo, foi criado o nevo. Não, aquilo ali está falando de Israel, de uma restauração, de uma busca, de uma união, para depois acontecer o avivamento espiritual. Mas o vento fez com que Israel procurasse se unir forças para lutar contra o grande problema que aconteceu. Se você for ver 4 ventos, e 4 nações se levantou contra Israel, para poder Israel passar a acontecer um avivamento. Com Jonas fugiu, desobedeceu, e o vento que soprou foi o vento da desobediência. A desobediência traz ventos que na maioria das vezes pessoas inocentes na família, na nossa embarcação, sofre perca de valores porque de alguém que está na desobediência com Deus. E para o vento parar de soprar na família, é preciso que essa pessoa se levante, reconheça que está errado e conserte o erro para o vento parar. Porque tem vento que só vai parar de soprar quando consertar o que está errado. E não adianta querer ficar mentindo, tentar resolver enrolando. O vento não cessa, só aumenta o problema. Então, para o vento parar, tem que confessar, sanar o problema, e o vento para. O vento da consequência, ele só para dessa forma, quando eu procuro consertar o que está errado. O vento do inimigo, ele não para resolvendo com meus conhecimentos. Se nós olharmos biblicamente, os discípulos, eles conheciam de navegação, eram pescadores. Será que eles nunca tinham passado por um vendaval, por uma chuva, um vento enquanto estavam pescando? Tinha. Mas aqui esse vento aqui refere que a experiência deles não resolveu o problema, a ponto que um dos discípulos foi lá dizer, mestre, não te dá conta que vamos perecer? Porque era vento do diabo. E contra o vento do inimigo, não é com forças naturais que resolve, é com espiritual. Aí alguém tem que buscar Jesus para resolver o problema. E às vezes acontece na família, às vezes o vento está soprando, o inimigo está soprando na família para destruir o lar, para destruir um casamento, para destruir a família, para fazer a família naufragar no caminho. E se a família se reunir e buscar Jesus, Jesus se levanta para repreender o vento e o mar se acalmar, o vendaval e tudo ficar bonança, paz. O vento estava soprando, o barco estava entrando na água. Será que a água Jesus não estava? Jesus estava vendo sim. Só que enquanto ele estava lutando com a força própria, Jesus estava deixando. Na maioria das vezes, quantas vezes Jesus está na nossa família? Jesus está na nossa casa. E o vento está soprando, a gente está lutando com o nosso conhecimento, com as nossas forças, com a nossa sabedoria. Às vezes luta até com requisito financeiro, tentando resolver o problema de um vento.
que só é resolvido depois que quando vai buscar Jesus no último estágio. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, vai ficar esperando até quanto tempo para poder descer e buscar Jesus, para esse vento parar, que o diabo está tentando destruir a tua casa, a tua família? Porque o inimigo estava tentando afundar o barco para não chegar no objetivo, para não chegar a uma conquista, a uma libertação. E ultimamente o inimigo tem invertido principalmente na família. E aí como é que eu vou despertar Jesus? Na oração. Tem pessoas que estão na igreja, crente, até vai para o culto, o vento está soprando, mas está lutando daqui ali, correndo contra o tempo, tentando resolver o problema no vento, que o que Jesus está querendo é só que desça na oração. Vai despertar Jesus. Tem gente que está com Jesus no barco, mas o barco está entrando água porque não despertou Jesus ainda, não foi buscar Jesus. E foi isso que aconteceu. O vento só parou de soprar depois que foram buscar Jesus. Esse vento aqui, a Bíblia se refere como vento do diabo, vento do inimigo, que foi o inimigo que queria impedir de Jesus chegar no outro lado, porque no outro lado, quando Jesus chegasse no outro lado, ia acontecer uma libertação. Mas o inimigo tentou afundar o barco no meio do caminho para não chegar do outro lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o discípulo foi despertar Jesus no último estágio, já dizendo, não te dá conta que vamos perecer? Agora, como é que eles acham que ia perecer se Jesus chamou eles para ir para outra margem? O texto inicia dizendo, naquele dia já tarde, Jesus dizendo, passamos para outra margem. Sabe o que significa isso? Jesus disse que ia passar, independente de vento, acontecesse o que ia acontecer, ia chegar do outro lado, porque fiel é o que fez a promessa, fiel é o que chamou. Não lute contra o vento do inimigo sozinho. Não lute contra o vento do inimigo sozinha. Desperta Jesus. E como é que eu desperto Jesus, irmão Sérgio? Como é que eu desperto Jesus? No jejum, na oração, na busca. No compromisso com Bíblia, com oração, com cultuar Ele. Tem forma melhor de despertar o Mestre de que a adoração a Ele, honrando a Ele? Desperta Jesus que esse vento vai passar. Quem sabe você está aí, que você está sentado agora, está me ouvindo essa mensagem. Você está precisando vencer um vento de Satanás que está levantando uma tempestade contra o teu casamento, contra a tua família, uma tempestade contra a tua saúde. E eu venho como profeta do Senhor te dizer, Jesus está no teu barco. Desperta Jesus que teu barco não vai afundar. Clama o Mestre, ele vai se levantar, estender as mãos e aquieta-te mar, cala-te vento. E a vitória é sua. Existem ventos que são ventos da consequência. O vento da consequência se resolve resolvendo o problema da consequência. O que causou o vendaval, fechando a brecha que gerou o vento, consertando o erro. Esse sim resolve, o do vento da consequência se resolve consertando o erro. O vento de Satanás se resolve buscando ao Senhor, porque o que é espiritual se luta com o espiritual. Tem vendaval que sopra na família, que é de linhagem espiritual, e só com Jesus para vencer. Aquele vento que a esposa, de uma hora para outra, diz que não quer mais viver, que está desgostosa, o esposo, e que começa a acontecer coisa que você não esperava acontecer. Meu Deus, por que está acontecendo? O inimigo está soprando o vento ali para destruir. Clama a Jesus, e Jesus se levanta na tua vida, e esse vento acaba. E o vento do Espírito, ele vem através da oração, da busca, da espera. A Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos, todos os discípulos reunidos, e de repente veio um som de um vento revermente e a casa encheu e começaram a falar em outras línguas. O vento de Deus, ele sopra, o vento de Deus, ele sopra quando estamos em obediência. Quando estamos em obediência, o vento de Deus sopra. O vento de Deus sopra quando estamos em obediência a Ele, para dar livramento. A Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar em direção ao Mar Vermelho, o mar fechado. Isso disse a Moisés, toca nas águas, Moisés. O que é que tem na mão? Toca nas águas. Moisés tocou a vara nas águas. E a história diz que Deus soprou um vento que veio abrindo o mar. O mar abriu em duas partes, o vento soprando e o povo passou. O vento de Deus sopra
para dar livramento, para dar vitória, mas sopra o vento de Deus, sopra para dar vitória, para trazer revestimento, avivamento na vida de quem busca obediência ao Senhor. Eu profetizo a derrota do vento do inimigo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida o vento de Deus sobre a tua casa, trazendo avivamento, trazendo bênção, trazendo vitória. O vento de Deus abrindo porta de escape. O vento de Deus soprou, mas tocou no mar. O vento de Deus soprou e abriu em duas partes o mar vermelho, e o povo passou unidos em pés enxutos. O vento de Deus soprou no momento de obediência. O vento de Deus ele sopra para favorecer. Os discípulos ficaram reunidos no cenáculo orando, e no dia de Pentecostes soprou um vento vermente, e como o som de um vento vermente a casa encheu, e eles foram cheios do poder de Deus. 3 ventos. Vento da consequência. Como é que resolve o vento da consequência, Sérgio? Resolvendo o problema que está gerando a consequência daquele vento. Jonas, o vento só parou de soprar depois que Jonas consertou. Vento de Satanás. Como é que vence o vento de Satanás? Buscando Jesus, despertando Jesus. E vento de Deus, só para quê? Sobra para dar revestimento e livramento. E sopra na vida de quem? De quem busca com obediência. Que os 2 primeiros ventos sejam cessados de sobre a tua vida. E que o vento do avivamento de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que o vento do Senhor sopre na tua família, trazendo libertação, trazendo cura, transformação em nome de Jesus. Que o vento de Deus arranque todo o mal e te dê vitória. Que maravilha, não foi o povo marchar, mesmo com o mar vermelho, o impossível na frente do povo, mas o povo obedeceu quando ele disse a Moisés: avisa o povo que marche. E o povo começou a marchar, e Moisés tocou no mar como Deus ordenou, e o mar se abriu, que o vento soprou. Eu te convido em nome de Jesus, as portas estão fechadas, está tudo difícil, mas começa a marchar na presença de Deus. Começa a marchar, o mar está se levantando, está com um mar imenso na minha frente. Marcha em nome de Jesus, que Deus vai soprar o vento, esse mar vai se abrir, você vai passar em nome de Jesus. Deus sopra do seu vento sobre aquele que obedece. Os discípulos não tinham nada que temer, Jesus convocou para chegar do outro lado. Jesus disse: passemos para a outra margem. O inimigo soprou o vento tentando afundar. Mas Jesus, ele levantou quando ele exclamou. Jesus está na tua família. Jesus está na tua casa. Jesus está no teu casamento. Esse vento que Satanás está soprando, querendo destruir o teu casamento, essa tempestade na tua família, desperta Jesus. Troca Jesus pelo WhatsApp, troca Jesus pela novela, troca Jesus. Ei, deixa de novela de lado, deixa o WhatsApp de lado, deixa as redes sociais, vai despertar Jesus. O vento não vai parar de soprar você desabafando na rede social. O vento não vai parar de soprar você se justificando para homens. Mas o vento ele para de soprar quando você despertar Jesus na tua casa. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação do século. Jesus está na tua família, na tua casa. Jesus te chamou para atravessar esse mar, mas ele não te deixou sozinho para afundar no meio desse mar da vida, não. Ele está no teu barco. Jesus é o capitão do teu barco. Desperta ele em nome de Jesus. Desce na oração. Clama a ele. E ele vai se levantar para dizer: acalma-te. Emudece, e o vento vai se aquietar, e em nome de Jesus eu profetizo bonança para a tua vida. Que Deus abençoe.